Louvar a Deus por estar retornando aqui à cidade de Pelos de Fogo, uma cidade que tem nos abraçado. Uma vez ou outra nós estamos aqui cooperando com os irmãos. A última vez foi no tempo central, no Congresso das Irmãs. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Manuel Tavares. Pastor, muito obrigado, viu? Eu sempre nos permite estar cooperando com o senhor. Louvo a Deus pela vida da sua esposa, irmã Célia. Ele nos permitiu cooperar com as irmãs do Congresso. Um congresso maravilhoso, eu louvo a Deus por isso. Pelas irmãs, irmãos, jovens que aqui estão, sintam-se todos saudados. Demais obreiros de minha retaguarda, evangelistas, presbíteros, diáconos, auxiliares, Deus os abençoe grandemente. Dentre estes está um amigo, o presbítero Felipe. Cadê Felipe? Felipe, Deus te abençoe, Felipe. Louva a Deus pela tua vida. A gente estudou juntos, irmãos, lá no CEPAD. Deus fez esta aliança, criou esse vínculo de amizade. Eu louvo a Deus pela vida de Felipe. Como também, queridos, louvo a Deus pela vida do evangelista Jair. Deus continue, pastor, lhe abençoando grandemente. Essa agenda ele me fez o ano passado, foi? O ano passado ele falou comigo, irmãos. E por 3 vezes, pastor, está tudo certo. Está certo, homem de palavra. Às vezes quando a pessoa convida você, né, antecipado, às vezes falha, muda, mas ele não, ele bateu o martelo e disse, está tudo certo. Pastor Manuel Tavares, está tudo certo com a data. E o evento vai ser feito, o nome de Jesus vai ser glorificado. Estamos aqui. Minha esposa, irmã Jaqueline, que aqui está, irmãos. Ela está um pouquinho cansada. A gente veio de viagem do sertão, uma semana no sertão, e ontem cheguei de Araruna. Preguei em Araruna ontem, cheguei hoje à tarde. Ou melhor, ontem à noite chegamos de Araruna. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Vamos para a palavra, queridos. Apocalipse 22, 20. Depois iremos ler no Evangelho de Lucas. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Diga: Jesus vem. Agora abra comigo a Bíblia no Evangelho de Jesus escrito por Lucas. Lucas capítulo 15, irmãos. A partir do versículo 17. Lucas capítulo 15, versículo 17. Jesus está aqui entre nós. Glória a Deus. Se diz a palavra do Senhor. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, peguei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegremo-nos, porque este filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Quem pode dizer amém? O Abraão nos abençoe grandemente, está ali. Queridos irmãos, nesta noite estamos reunidos aqui para proclamarmos o nome de Jesus, o nosso Senhor. Tendo em vista que a festividade está sendo realizada sob um tema que fala da volta de Jesus. Mas eu quero, queridos, não fugir da direção, mas fazer uma conexão dos textos para lhes trazer uma verdade bíblica que o Senhor me orientou para esta noite. Eu quero lhes dizer que hoje é noite de recomeçar. Recomeçar. Ao lermos, queridos irmãos, o Evangelho escrito por Lucas, meditamos em um texto lucano que trata sobre a pessoa de Cristo sendo expressa por ele como Salvador divino humano. Lucas, ele trata sobre Jesus
numa perspectiva de Jesus sendo caracterizado como homem, 100% homem e 100% Deus. Lucas trata sobre Cristo em uma aplicação de um ministério, onde Jesus olhou para pobres, Jesus olhou para viúvas, Jesus olhou para fariseus e os confrontou com a própria verdade. Cristo também direcionou a palavra no tocante à necessidade dos discípulos estarem atentos para que eles não viessem a se perder, como também o próprio Cristo, ele é tratado por Lucas neste evangelho como aquele que é sofredor, como aquele que também cansa, como aquele que também tem as suas necessidades físicas. Mas ao lermos, meus irmãos, o capítulo 15 do evangelho escrito por Lucas, meditamos em uma das passagens mais conhecidas e mais pregadas da Bíblia. A partir do versículo 11 do capítulo 15, nós iremos meditar sobre a parábola do filho pródigo. E quando lemos o capítulo 15, ele também é conhecido como capítulo dos perdidos. Nós iremos ver que também Lucas trata da ovelha perdida, como também da dracma que se perdeu dentro de casa. E ele agora trata do filho pródigo. Quando meditamos sobre a passagem do filho pródigo, a palavra pródigo, o que significa ser pródigo? Muitos entendem que pródigo é uma pessoa que vive bebendo, embriagado ou no chão caído. Mas pródigo no original significa aquele que esbanja, aquele que gasta mais do que possui, aquele que demonstra uma riqueza, mas uma riqueza que não provém dos seus próprios esforços. O pródigo é aquele personagem bíblico narrado como aquele que demonstra algo que ele não é em sua essência. Então percebemos que nós estamos diante de um cenário onde existe alguém que gasta muito, alguém que esbanja muito, mas alguém que perdeu a essência. E quando lemos a Bíblia, percebemos que tinha 2 filhos. O pai agora ele é confrontado. O filho mais novo diz para o pai: dai-me a parte da herança que me pertence. O pai dirige-lhe a palavra, diz para ele que vai dar aquilo que pertence a ele. A Bíblia diz que ele toma tudo que tinha por direito e vai esbanjar, ele vai gastar o que tinha. Primeira verdade que eu aprendo aqui: quando eu não me esforço para ter, não valorizo o que eu recebo. Quando eu não trabalho para conquistar, não valorizo aquilo que recebo como presente. O menino despreza a herança, porque ele não sabe a dor de conquistar. Quem não sabe a dor, quem não sente o cansaço do trabalho, não valoriza a riqueza que tem. O menino despreza a riqueza, ele despreza porque ele não suou, não trabalhou para conquistar. Mas meditando nisto aqui, você não vê o pai gritando com ele, você não vê o pai colocando em um canto de parede, porque presença forçada não vale. A presença tem que ser espontânea. A presença forçada, ela não traz bons resultados, mas uma presença espontânea, ela gera benefícios. O que eu quero dizer é que Deus, ele não te força a aceitá-lo. Deus, ele te conquista pela palavra. Deus, ele não te obriga a aceitá-lo, mas Deus te trata para que você se renda. Então Deus, ele nunca vai colocar você num canto de parede, gritar com você dizendo me aceite. Deus é educado. O pai demonstra aqui uma reação de Deus. Ele está mesmo sofrendo uma traição, porque biblicamente, segundo o Talmud, aquele filho que pedisse uma herança ao pai estava sentenciando ao pai à morte. O menino está dizendo para o pai, em outras palavras: você não vale nada para mim. Em outras palavras, o menino está dizendo para o pai: você morto ou vivo para mim é a mesma coisa. O pai sabia disso, e mesmo assim entregou a herança. Uma das lições que este filho traz é que mesmo tendo tudo ele despreza. A ingratidão é um pecado destrutivo. Quando você não agradece por aquilo que tem, você jamais será nobre. A honra de um homem não é pelo aquilo que ele possui, mas por aquilo que ele é. Tem muita gente que tem, mas não é em sua essência nobre. O menino despreza a honra e a nobreza por causa do esbanjar, do aproveitar a vida.
Ao lermos versículos posteriores, versículo 14 diz que ele gasta tudo. Depois que ele gasta tudo, a Bíblia diz que houve fome na terra. Depois que houve fome na terra, ele viveu dissolutamente, ou seja, viveu perdido. Porque para muitos o dinheiro é a direção, mas para nós que somos salvos em Cristo, a direção do crente é o próprio Deus. Deus é aquele que nos dirige, Deus é aquele que nos orienta, Deus é aquele que nos coordena, que nos impulsiona, que nos leva. Deus nos dirige, porque Ele é a nossa bússola da vida. Para o menino, o que dirigia ele era o dinheiro, mas quando o dinheiro acaba, ele perde a direção. E tem muita gente que, quem sabe, me ouve aqui, que perdeu a direção porque não tem o que tinha: posses, dinheiro, riquezas. E pelo fato de ter perdido tudo isto, ele se encontra perdido. E agora inicia uma série de quedas deste moço. Depois que ele perde o dinheiro, depois que agora entra no cenário de fome, depois que ele perde a direção porque vive de forma dissoluta, a Bíblia diz que ele chega perante um cidadão daquela cidade e pede emprego. Agora imagina, você deixar tudo, gastar tudo, e agora está pedindo emprego de porta em porta. Porque o pecado faz isso. O pecado tira a tua essência, quebra teus princípios, fere a tua honra e te deixa sem nada. O menino perdeu tudo, agora se encontra sem nada e batendo na porta pedindo emprego. E a Bíblia diz que ele agora trabalha com porcos. Para um judeu, trabalhar com porcos era vergonha. Pecado faz isso na vida daquele que não tem Jesus. Ele tira de tudo que você tem, arranca a tua essência e leva você ao mais profundo nível de vergonha. Mas eu quero nesta noite, em alto e bom som, lhes dizer: há um Cristo que restaura a honra daquele que perdeu a honra. Há um Cristo que restaura a honra na vida daquele que perdeu a honra. Ele perde a honra e agora encontra-se num cenário de vergonha. Mas a Bíblia diz que quando ele deseja comer das bolotas que os porcos comiam, ele se lembra da casa do Pai. E ao meditar nessa temática sobre Cristo vem, você pode perguntar: o que tem a ver este texto do pródigo? Se você meditar no contexto do texto, o menino, ele não se perdeu de um dia para o outro, porque ninguém cai de um dia para o outro. A queda é progressiva. E às vezes, pastor Manuel Tavares, com todo respeito em citar o seu nome, tem pessoas que estão na casa do Pai, mas estão perdidos dentro dela. Estão cansados de ouvir a voz do Pai, porque estão sendo atraídos pelo que está fora. E por isso estão negligenciando a preservação da presença. E para sermos arrebatados, necessário é preservar a comunhão com o Pai. Sem a comunhão com Deus, não terei acesso a Cristo. Sem a comunhão com Deus, não terei acesso à eternidade. Sem a preservação de comunhão, jamais verei a Deus. Se eu perco a comunhão, eu perco a direção eterna. Mas se eu preservo a comunhão, eu ganho o céu. E Deus lhe trouxe aqui para dizer: você não vai perder o céu, porque alguém está tentando distrair você. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está lhe dizendo nesta noite. Tem alguma coisa que está tentando distrair você, tirar sua atenção. Quem sabe eu prego para pessoas que, mesmo estando crentes na igreja, estão sendo atraídos por alguma coisa de fora. Há um convite que está lhe puxando, há algo que está lhe tirando do caminho. E eu quero lhe dizer: ninguém cai de um dia para o outro. Por mais uma vez, a queda é progressiva. Mas eu sinto a direção de dizer para alguém nesta noite: os laços que o diabo estava te usando para te amarrar, as artimanhas que o diabo estava usando para te prender, para te tirar da direção do céu, Deus nesta noite aqui no Bela Rosa está quebrando pelo poder que há no seu nome. Nós não estamos reunidos em público aqui em vão, irmãos. Nós viemos aqui em público para guerrear. Eu vim aqui de João Pessoa para dizer para você: o Pai não te perdeu de vista, por mais que você o despreze.
Deus não perdeu você de vista, por mais que você despreze a sua presença, porque Ele continua de braços abertos para receber você de volta. A Súria da Aramaia, eu estou sentindo Deus aqui nesta noite. O céu continua aberto para aqueles que querem recomeçar. Pastor Jailson, hoje é noite de recomeço para a vida de alguém. Ouça a voz desse simples servo de Deus ecoar através desse som. Deus está lhe dizendo: te trouxe aqui para te dar recomeço, te trouxe aqui para abrir uma porta de recomeço. O que aconteceu no teu passado não vai impedir de eu entrar no teu presente. O que aconteceu no teu passado não me impede de operar no teu presente. Há uma ação de Deus na vida de alguém aqui nesta noite para lhe dizer: eu estou tratando com você para você voltar para casa. Eu estou te apertando para você voltar para a presença. Te livrei de morte e tu sabe que foi eu, porque eu tenho ainda coisas para fazer, tenho promessas para cumprir, tenho um ministério para te conceder. E o céu brada mais uma vez: eu te quero de volta, porque hoje é noite de recomeço. Aleluia, glorifica a Deus esta noite aqui. Há uma presença muito forte de Deus aqui no Bela Rosa nesta noite. Recomeçar. Aleluia. Recomeçar. Mas no versículo 17 que nós lemos, a Bíblia diz que o menino caiu em si. Mas o que significa, irmão Thales Vinícius, caindo em si? O caindo em si aqui, irmãos, amigos do Evangelho que me ouvem, significa dizer que ele, por causa do desperdício do pecado, por causa da insanidade do pecado, ele perdeu o domínio das suas faculdades mentais. Ou seja, quando você sai da presença de Deus, o diabo toma a tua mente. Quando você sai de dentro da casa do Pai, o inimigo age na tua mente. O que está acontecendo contigo, que tu estás perdendo a paz? Tu não estás percebendo que esta perturbação está entrando, porque Deus se afastou de ti por causa do pecado que tu estás inserida. Quando desviamos do caminho, deixamos a nossa mente como ambiente de atuação das trevas. A insanidade significa dizer que ele perde o domínio da mente. Quantas pessoas estão buscando soluções em homens e quando não têm, terminam dando cabo da sua vida. Estamos ainda no mês de setembro, que é o mês que trata sobre a preservação da vida, o combate contra o suicídio. Pessoas que pensam em se matar por causa de crises, pessoas que pensam em tirar suas próprias vidas, porque a mente está perturbada. Eu quero dizer nesta noite que Jesus ainda restaura a mente que está fraturada. A presença de Deus, para você ter noção de tão poderosa que ela é, ela entra na mente para fazer limpeza, para trazer a forma original. O menino foi dominado por uma insanidade, e tem gente que está vivendo na insanidade. Já viu aquela pessoa que quando ele aceita Jesus, depois de alguns meses ele diz assim: pastor, eu não acredito que eu era daquele jeito, eu não acredito que eu tomava aquela cachaça e ficava no chão, era uma vergonha. Porque quando você sai da presença do Pai, você perde o domínio da sua mente. Logo, o inimigo é um inimigo cativa a tua alma e domina o teu corpo por inteiro. O menino foi dominado. Tem pessoas que usavam drogas antes de ser crente, depois que aceitaram Jesus, eles dizem: como é que pode um dia eu ter usado aquilo? Porque a insanidade faz isso. O pródigo caiu, o menino caiu. A queda traz fraturas, a queda traz marcas negativas, a queda traz feridas grandes na alma, porque o inimigo tem prazer em tirar tudo e depois te matar. Mas antes disto acontecer, o céu está lhe dizendo: eu tenho vida para liberar sobre você. Glorifica a Deus, porque o Espírito da vida está aqui, e ele vem e está em nosso meio aqui no Bela Rosa.
em si, ele diz: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Sabe o que significa? A alma dele grita pelo recomeço. Por mais que ele esteja na miséria, a alma está gritando por recomeço. Porque todo aquele que está distante de Deus, no fundo, ele sabe que precisa de salvação. Aquele que se desviou dos caminhos do Senhor, por mais que ele lute, quando alguém faz um convite, ele sabe que ele precisa voltar para casa. E um conselho que eu lhe dou por amar a sua alma: não relute quando Cristo te convida para aceitá-lo, porque Ele sabe por que te chama. Jesus nunca chama ninguém sem um propósito. Ele te convida porque Ele ama a tua alma e não quer te perder para as trevas. A Bíblia diz que Ele pensa nos trabalhadores, e Ele pensa no pão que Ele tinha e que perdeu. Quando meditamos sobre o poder da restauração do indivíduo, percebemos que a restauração do indivíduo, ela vai trazer saúde na mente, porque o arrependimento produz saúde na alma. O arrependimento produz saúde na alma. O pródigo agora inicia o processo de arrependimento. Ele lembra da casa do pai. Quando meditamos sobre o arrependimento, nós iremos perceber que o arrependimento, ele vai trazer, além de saúde da alma, ele vai trazer luz para a mente. Diga comigo: luz para a mente. O arrependimento traz saúde para a alma e luz para o entendimento. O pródigo começa aqui a trazer conotações de que o arrependimento está gerando luz na mente. Depois que ele lembra dos trabalhadores, versículo 18, ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e pequei perante ti. Quando meditamos sobre essa expressão do pródigo, queridos irmãos, meditamos sobre a riqueza bíblica, porque ele reconhece que na casa do pai tem pão. Agora, pastor Jailson, por mais que ele comesse todo tipo de especiaria na casa do pai, quando bateu o desejo de conhecer o mundo, ele não quis saber do pão da casa do pai, ele não quis saber do abraço do pai, ele não quis saber do cheiro do pai, ele não quis saber de ouvir a voz do pai, mas o que ele queria era ter experiências novas. E eu vou dizer para você uma coisa: nunca troque a presença de Deus por experiências novas. As experiências que o mundo te dá nunca te aproximarão de Deus. As experiências que o mundo te dá te aproximarão da morte. E quando meditamos esse texto, a Bíblia diz que ele reconhece que na casa do pai tem pão. Agora, que tipo de pão é esse? Aplicando agora em João capítulo 6, versículo 35, João descreve que o próprio Cristo disse: eu sou o pão da vida. Jesus Cristo, ele é o pão para aquele que se arrepende e precisa de Deus. Jesus Cristo é aquele que visita o mais miserável pecador com vida. Jesus Cristo é aquele que visita o mais miserável do homem com iluminação na mente. Jesus Cristo é aquele que visita a mente mais perturbada com saúde e traz vida para aquele que está vivendo em morte. Nesta noite aqui, todo espírito de morte que está cercando a tua vida, todo espírito de mortandade que está cercando a tua casa, em nome de Jesus, aqui no Bela Rosa, nós repreendemos agora toda ação do mal contra a tua vida, contra os teus. O pão da vida, que se chama Jesus Cristo de Nazaré, ele comunica meu espírito para dizer: estou soprando vida, estou soprando vida, estou soprando vida, estou soprando vida, estou soprando vida. Quem está comigo nessa mensagem, levante a mão para adorar a Deus. Vida, 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 vida. Irmãos têm vida, jovens têm vida, irmãos têm vida, obreiros têm vida, 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 vida dentro de vida aqui no Bela Rosa. Alabaracamantuia paracia. Eu sinto a presença da vida. Geminância Calamanduri vara Súria Benemia Oremi entre Quiminas.
Deus está visitando uma terra seca aqui nesta noite. Está dizendo para alguém: por amor de ti, eu visito uma terra muito seca. Eu vou liberar essa palavra. A gente está numa cruzada, mas eu vou liberar essa palavra. Tu tem pedido a Deus para que Deus quebre o coração de alguém. E Deus, por amar a tua vida e por amar a vida desta pessoa, Ele manda te dizer: eu vou entrar com tanta força nele, mas eu vou entrar com tanta força na vida dela, que o meu pão, que o meu poder, a minha palavra vai transformar ele por inteiro. Nós viemos guerrear contra o inferno de frente. E eu dou notícia para dizer: já somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas aqui nesta noite, toda a legalidade está nas trevas aqui nessa região. Deus está colocando por terra. Está quebrando, está quebrando, está quebrando. O pão da vida está aqui para dizer: é começo. É começo. Meu Deus, estou sendo graça. É começo. Eu não sei quais foram os caminhos que você percorreu, mas Jesus te diz: eu sou o recomeço. Eu não sei quais foram os relacionamentos que você se envolveu, mas Jesus te diz: eu sou o recomeço. Eu não sei quais foram as quedas que você teve, aonde você tropeçou e como tropeçou, mas como pregoeiro do Evangelho te digo: Ele diz: eu sou o recomeço. Quem disse que eu te desprezei? Quem disse que eu não olho para ti com um olhar de misericórdia? Quem disse que tu não me chamas a atenção quando tu se quebranta, mas não tem força para voltar? Eu estou te vendo e te quero de volta. Eu estou com saudade de ti. A tua falta me gera incômodo. O céu está incomodado com a tua falta nesta noite, porque Ele mirou os olhos e você está lhe dizendo: eu não te perdi de vista, eu estou te vendo. Glória. Meu Deus, que coisa tremenda. Ele está se programando para viver o novo. Vamos concluir. E qual é o discurso que ele faz? O menino pega e faz um sermão e diz o seguinte: quando eu chegar perto de pai, eu vou dizer para ele: pai, pequei contra o céu, eu pequei contra a eternidade, porque feri mandamento. E todo aquele que fere mandamento peca contra Deus. Ele feriu o mandamento e pecou contra Deus. Pequei contra o céu. E agora ele quebra princípios. Pequei contra ti, pequei contra o céu, pequei contra ti. Porque ele está dizendo assim para o pai: eu te rejeitei, eu te menosprezei, eu não te dei o valor devido. Ele estava dizendo para o pai: eu sei o que eu fiz. Eu quero dizer para você: o homem, quando se quebranta, quando confessa, quando deixa, ele alcança a misericórdia. Eu estou sentindo uma alegria na minha alma muito grande aqui, porque Deus está me dizendo: eu sou misericórdia para estabelecer começo. Eu não estou conseguindo tirar essa palavra da minha boca. Eu sou misericórdia para estabelecer recomeço. Versículo 19, ele diz: eu não sou digno de ser chamado teu filho. É a mesma coisa de você dizer: não tem como eu ser crente. Como é que Deus vai me aceitar depois de eu ter feito tudo isso? Ele está gritando: não tem como mais eu ser reconhecido como teu filho. Quem diz que esse teu grito diante de Deus, dizendo que não tem como ser crente, significa dizer que tu vai continuar assim? Deus não aceita isso.
Deus, ele não aceita este grito, porque o que tem colocado, quem tem colocado isso na tua mente não é Deus, é o diabo, que é o teu adversário, tentando prender a tua mente para tu não se render a Deus. Ele diz: não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Ele diz que a atuação de Deus foi profunda, mas que ele desprezou. Ele diz que a atuação de Deus foi amorosa, mas ele rejeitou. Ele diz que a atuação de Deus foi misericordiosa, mas ele abominou a Deus. E agora no versículo 19 ele percebe que ele estava cego. Ele percebeu que a cegueira levou a sua carne à miséria, porque o inimigo tira a tua vista para que você faça coisas insanas. No versículo posterior a Bíblia diz: e ele levantou-se e foi para o Pai. Diga comigo: ele levantou-se e foi para o Pai. Agora interessante, pastor evangelista Jailson, quando ele reconheceu que não tinha mais capacidade de se tornar como filho, ele não ficou prostrado, mas ele se levantou. E é uma voz de Deus para a vida de alguém aqui. Tu ainda vai continuar nessa? Ou tu vai se levantar e vai voltar para perto de mim? Levantando-se foi para o Pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Sabe o que significa no versículo 20 aqui? Jesus ele vem, a igreja será arrebatada, mas antes da igreja ser arrebatada, aproveite a oportunidade para se abraçar com o Pai. Aproveite a oportunidade para sentir o abraço do Pai. Você está entendendo? O arrebatamento não é para descrentes, o arrebatamento é para os crentes. O mundo tem pregado que Cristo não voltará, mas nós anunciaremos biblicamente falando. Ele disse: eis que cedo venho, eis que cedo venho, eis que cedo venho. Abrace com o Pai. Ele abraçou. Sabe o que significa o abraço? Acolhimento. O Pai te ama tanto, mas Deus te ama tanto, que Ele quer te abraçar nessa noite. Ele quer te abraçar. Meu Deus, irmão, estou sentindo uma alegria de Deus tão grande aqui. Abraçou. Agora olhe para cá. Imagina o pai abraçar um menino sujo, porque ele estava cuidando de porcos, faminto, ao ponto que desejava as bolotas, mas ele não olhou para a sujeira, ele não olhou para a fome, ele não lembrou do desprezo. Mas o que o pai queria é apenas matar a saudade de ter o filho de volta nos braços. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Eu não me importo se tu está sujo, o que eu quero é te abraçar. Eu não me importo se tu estás viciado em algo, se os vícios te dominam. Eu não me importo se tu bebe cachaça, eu não me importo se tu fuma. O que eu quero hoje é que tu volte, porque quando eu te abraçar, meu amigo, a tua vida muda. O que Deus quer fazer contigo é isto. Então somente se levanta e vem, porque eu quero te abraçar, 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 abraçar. Recomeço, 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 recomeço. Cerramos. Versículo 20 traz uma verdade bíblica. Antes do arrebatamento da igreja, antes de Jesus raiar nos ares, o Pai sempre estará à espera de um filho perdido.
O pai sempre estará à espera de um filho perdido. Por quê? Porque ele tem compaixão. Compaixão é sentimento de piedade com o sofrimento alheio. Segundo, ele corre porque ele está demonstrando pressa. Ele está demonstrando prontidão. Deus tem pressa em que você volte. Os sinais estão acontecendo, demonstrando que Cristo vem e que o Pai tem pressa que você volte para perto dele. Terceiro, ele abraça. E esse abraço que eu falei é amparo, suporte. Quarto, ele beija. Símbolo do beijo é demonstração de preservação de intimidade, de aliança. Agora olhe para cá. Eu vou trazer uma aplicação bem prática. Você já viu uma pessoa desviada aceitar Jesus? Ela não era batizada com o Espírito Santo, mas quando ela aceitou Jesus, Jesus batizou. Quem já viu isso? Eu já vi. Eu já vi pessoas aceitarem Jesus que nunca foi crente, mas quando se rendeu aos pés de Deus, quando conheceu Jesus como Salvador, quando confessou Jesus como Salvador, Jesus batizou com o Espírito Santo. Sabe o que significa dizer? Quando a gente vem para perto do Pai, abraçado por Ele, a gente recebe beijo, a gente recebe abraços, e a gente recebe bênçãos espirituais que só o Pai tem para dar. Eu não sei se você está entendendo, mas os tesouros de Deus estão abertos sobre nós aqui no Bela Rosa. Bênçãos espirituais. Olhe para cá agora, recomeçar, versículo 22. O Pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. A roupa que no original do texto significa um traje de príncipe, que estende até os pés. Diga comigo, roupa até os pés. O pai, quando recebe o filho perdido, ele manda pegar uma veste que era posta para alcançar até os pés. Sabe o que significa? Justiça, santidade e exaltação. Olhe para cá. O menino chegou sujo, faminto, mas o pai disse: pegue a roupa, porque enquanto o pecado tira a santidade, quando o pecado tira a perspectiva de justiça, quando o pecado tira a honra, o pai diz: o diabo tirou tudo isso, mas quando você volta para perto de mim, eu restituo a justiça, eu restituo a santidade, eu restituo a exaltação. Vou repetir para ver se você está entendendo. Restituição de justiça, restituição de santidade e restituição de exaltação. Segundo, o pai dá anel. Que significa o anel? O anel era um sinal de favor e de afeto do pai. Escravos não usavam anel de ouro, nenhum anel eles usavam, e nem sandálias calçavam. Mas o pai disse: olhe para cá para você entender essa verdade. Diga comigo: o escravo não tem anel. Mas para o pai, o filho nunca foi escravo. Vou repetir. Para o pai, pastor Manuel Tavares, o filho nunca foi escravo. Quando o menino volta para casa, Felipe, a Bíblia diz que ele dá anel. É o pai dizendo para ele: eu nunca te vi como escravo, eu sempre te vi como filho. Aleluia, aleluia. E sabe o que significa anel? Na Bíblia, distinção e riqueza. O que tu perdeu, Jesus vai restituir. O que tu perdeu, a graça restitui. Sandálias. Ele foi reconhecido como homem livre, pois escravos andavam descalços. E quando o pai entrega a sandália ao filho, ele está dizendo assim: olha, eu não te reconheço como escravo, mas eu te reconheço como livre. Porque o pai, ele dá liberdade àquele que está em cativeiro. E as sandálias significam dizer liberdade, honra e
reconciliação. Vou repetir: sandália nos pés é liberdade, honra e reconciliação. E sabe o que Deus brada aqui no Bela Rosa para você nesta noite? Eu não te reconheço como escravo, porque na medida que tu saíste de perto de mim, eu sempre desejei o teu retorno. E para você ter ideia, o pai olhava na varanda e não te via voltar, mas não desistia de você. Quantas vezes alguém te fez convite e você disse não? Quantas vezes o teu pai te convidou para vir para a igreja e você rejeitou? Quantas vezes a tua mãe ouvia hinos e às vezes tu não gostava e saía de casa? Mas tu só estás viva e só estás vivo porque alguém está orando por você. O inimigo não te tragou no mundo, porque Deus te protege, porque alguém está orando pela tua vida e pela tua salvação. Quando Deus, através da Bíblia, olha para aquele Moisés, está dizendo: eu vou lhe vestir, porque eu tenho justiça, santidade e exaltação. Eu vou lhe dar anel, porque eu tenho distinção e riqueza. E eu vou calçar os pés para lhe dizer que você está livre. Livre, livre, porque eu vou te honrar para te reconciliar. Agora, onde é que nós conseguimos a liberdade? Jesus Cristo está na cruz, e ele brada na cruz do Calvário: Tetelestai, está consumado. E o próprio Paulo escrevendo, ele diz: a cédula da dívida que era contra nós foi cravada lá na cruz. Vou dizer aqui a verdade: se você não glorificar porque você não entendeu a mensagem, sabe o que Paulo estava dizendo através desse texto? Antes de Jesus éramos escravos, antes de Jesus não tínhamos roupa, antes de Cristo não tínhamos anel, antes de Cristo não tínhamos sandália, mas através de Cristo recebemos roupa de santidade, através de Cristo recebemos aliança de vida eterna, através de Cristo recebemos as sandálias da reconciliação. Para que tales? Para pregar, para cantar, para evangelizar, para expulsar demônio, para profetizar, para orar, porque Deus nos deu honra e oportunidade de recomeço. Pastor, posso fazer um convite? Com a permissão do nosso evangelista Jailson, pastor Manuel Tavares, posso colocar a igreja em pé, pastor? Com a sua permissão? Fiquemos em pé, irmãos. Não quero enfadar os irmãos, é 9h20. Recomeçar. Coisa boa. Eu não sei qual foi o estado que você chegou aqui, mas Jesus está dizendo para você: eu te quero de volta. Eu te quero de volta. Eu quero te dar a paz que você precisa, porque eu estou voltando e cedo eu venho. Nesta noite aqui, eu quero fazer a maior pergunta, mais honrosa pergunta: aonde dentre nós aqui há a primeira pessoa que quer reconhecer Jesus como Salvador? Aonde está a primeira vida que quer decidir-se por Jesus nessa noite? Eu te convido. Você ouviu esta palavra e sentiu Deus falar com você. O amor de Deus está derramado sobre a sua vida, por isso que você está de pé. E Ele trouxe aqui para lhe dizer mais uma vez: eu vou te dar recomeço. Aonde está a primeira vida para Jesus nessa noite? Não importa quem você é, não importa o que você fez, Fabiano, Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar,
tristeza. Tá voltando, irmãos? Tá voltando para Jesus? A primeira vida para Jesus. A escuridão da mente, eu apago teu passado. A primeira vida já está aqui, ele é a segunda. Ele não existe de você, ele se importa com você. Segunda vida para Jesus, cadê? Vem para o Pai. Jesus vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo. Recebe força e vem. Recebe força e vem. Recebe força e vem. A igreja vai orando, a igreja vai orando. A palavra foi semeada nesta noite. Jesus te convida, vem. Tem pessoas se prendendo aqui. Não importa o que você. O céu está me dizendo, venha, porque eu lhe trouxe aqui para isso. Eu quero recomeçar. Quero que faça viver um novo em mim, porque estou voltando. Tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você for, chore. Se na escuridão, chore na presença de Deus, porque é recomeço. Segunda-feira vem de você. Segunda-feira vem. Se tiver alguém aí que não é Cristo, está afastado, Jesus te convida, vem. Essa moça me veio. Você deve. Jesus te convida hoje. Eu não sei o teu nome, eu não sei o teu endereço, mas o Senhor me quer para te convidar. O Senhor te diz, venha, porque eu quero fazer você recomeçar. Venha. Cadê a segunda vida para Jesus? Venha. Aleluia. Aleluia. Você está próximo de alguém que não é crente. Convide ele e convide ela para vir para cá nessa noite. Baixinho, baixinho. Não importa pra onde você está perto de alguém que não é crente. Convide ele para vir para cá com você. Convide ela. Diga assim para ele, diga assim para ela, vamos. Eu irei com você. Jesus está voltando, ele mesmo disse que cedo vem, Maranata. A igreja grita Maranata porque nós sabemos para onde iremos. Ficaremos a vida inteira, a eternidade nos braços do Pai. E nós te convidamos. Vem para cá. Ela está chorando ali porque tem uma ação espiritual. Ore, ore, ore. Jesus vai dando força àquela moça para vir para cá. Vai tirando toda ação contrária do mal contra a mente. Jesus te convida, filha. Jesus te convida, recebe força e vem nesta noite. Recebe força e vem viver o novo de Deus para ti. Ele quer visitar a tua mente, a tua alma e te trazer para os pés para estabelecer recomeço. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Jesus te convida nesta noite. Glória. Glória. Deixa Jesus trabalhar ali, porque nós sabemos que é Ele que convence, né, pastor? Ele que convence. Ele que convence. Você que está perto dos carros aí, escorado nos ônibus, se tiver mais alguém que não é crente, venha. Eu lhe convido nesta noite a aceitar a Jesus como Salvador da sua vida, porque tem honra de Deus para você. Sandália dos pés, anel no dedo e vestimenta. Aleluia.
Aleluia. Meu Deus. A porta do convite está aberta, mas eu não gosto de terminar nada tarde, irmãos, porque eu sei da obrigação dos irmãos, da responsabilidade. Vamos orar por ela. Uma vida voltou-se para a casa do Pai. Diga amém. A oportunidade está aberta para você. Eu não sinto de insistir com você nessa noite. Eu vou passar o microfone daqui a pouco para o pastor Manuel Tavares, e você tem liberdade para isso. Mas Jesus lhe convida e tem um propósito nisso. Minha irmã, olhe para mim e diga assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, diga assim: me aceita como filha. Chama a mão para cá e glorifica Jesus. Com a permissão do pastor, vamos orar por ela aqui. Jesus, te agradecemos por esta vida nesta noite. Nós sabemos que esta cruzada teve um propósito. Tu és aquele que tem um prazer de ter o filho de volta para casa. Nesta noite, perdoe os seus pecados, como ela de própria boca te confessou e te pediu para que o Senhor perdoe. Escreve o seu nome no livro da vida, porque ela te aceitou como filha. Firme os seus pés em ti, que a partir de hoje ela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Visite a mente e o coração, a alma. Tire todas as setas malignas enviadas contra ela, Senhor, para que ela não se firme, para que a partir de hoje ela viva um nível de intimidade diferente, para que ela nunca mais saia da presença do Pai. É isto que nós te pedimos e por fé te agradecemos em nome de Jesus. Mas agora, aonde você estiver, que tiver com enfermidade alojada, coloque a mão no lugar da enfermidade, coloque a mão no lugar da dor, porque eu vou repreender enfermidades agora. Porque eu creio que Jesus que está aqui, Ele cura. Ele falou comigo para dizer que vai curar alguém. Tu chegaste aqui sabendo do que tu estás vivendo. Não contaste para ninguém, mas o Senhor está lhe dizendo: eu visito você na tua intimidade, porque eu sei de tudo que está passando. Admite, Aramaia, cante. Jesus, uma vida já se rendeu, mas quero obedecer a tua voz. Aonde houver nesta noite um espírito de enfermidade alojado, repreende agora, Senhor, pelo teu poder, em nome de Jesus de Nazaré. Todo espírito de enfermidade alojado, do alto da cabeça à planta dos pés, seja repreendido agora. Senhor, vai visitando o sangue. Visite, Senhor, repreendendo todo tipo de tumor. Células cancerígenas se desintegrem agora. Nódulos no seio se desintegrem agora. Dores nas colunas, dores, Senhor, nas pernas, dores nos joelhos, nas articulações agora, sejam banidas, Senhor, sejam repreendidas esta noite aqui no Bela Rosa. A visita nos rins, pedra na vesícula se desintegre agora, pedra nos rins se desintegre agora, úlceras gástricas eu repreendo agora em nome de Jesus. Tumores saiam. Animicho anando comandaraia sabe. Tu vai sentir um fogo, tu vai sentir queimar. Animicho na súria. E tu vai dizer o que Deus fez contigo nesta cruzada. Em nome de Jesus agora. O evangelista Jailson já está curando. Pastor Manuel Tavares, Jesus está curando nesta noite de cruzada, pastor. Aramai, peramicho, toramica, mandorana. A mão de Deus está visitando os ventres de alguém aqui. É que é sono admirando como visita o útero agora, Senhor. Visite as trompas da tua filha agora. Visita os ovários agora. Repreenda todo problema, todo espírito de enfermidade alojado na parte uterina da tua serva. Vai trazendo vida. Faça este útero agora, Senhor, pelo teu poder desenvolver. Útero cresça. Útero cresça. Hormônios comecem a desenvolver agora. E a
Em nome de Jesus, que toda hemorragia seja estancada agora. Em nome de Jesus, estanca as hemorragias. A mansão de cura. Glória. Meu Deus, me ajuda, Jesus. Tenha misericórdia. Espírito de ansiedade para trazer perturbação, para trazer insônia, para trazer loucura. Em nome de Jesus agora, todo espírito de ansiedade caia por terra. Todo espírito de loucura se for enviado das trevas para trazer escândalo para a família de alguém, coloque por terra agora em nome de Jesus. Síndrome do pânico, seja repreendido agora, saia. Espírito de suicídio, em nome de Jesus agora, seja repreendido agora, Senhor. Vai tocando e vai liberando vida. Vida, levante a mão para guerrear, porque o céu está dizendo para mim: vida, 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 vida. Tu que nunca mais falasse em línguas estranhas nesta hora, recebe renovo, recebe renovo, recebe renovo. Volta a falar em línguas estranhas como tu falava. Irmão, recebe renovo. Pastor, tem gente recebendo renovo aqui no meio das irmãs. Jovens recebam renovo, renovo. Línguas estranhas, línguas variadas, variação de línguas. Espírito de frieza espiritual caia por terra agora. O fogo vai até continuamente do altar e não se apagará. Jesus, se tem alguém que não é batizado com o Espírito Santo, se há uma taxa, é limite, coloca a mão no ombro desse teu irmão jovem, coloca a mão no ombro dela, irmão, coloca a mão no ombro da sua irmã, como eu estou falando com o evangelista aqui, coloca a mão no ombro dele, no ombro dela, e diga assim: Senhor, enche ele hoje, diga assim: Senhor, enche ela hoje, ora por ele, ora por ela, ora por ele, ora por ela, e diga: enche, orando, porque na medida que tu estás estendendo a mão para orar, Deus vai começar a renovar este crente que está perto de você agora. Renova Jesus, renova Jesus, renova Jesus. Quem não é batizado com o Espírito Santo vai batizando nesta noite. Quem nunca mais falou, renova. Mas quem não é batizado vai batizando, vai batizando, vai batizando, vai batizando, vai batizando. Vou passar o microfone para o pastor agora que ele direito. Mas a porta da salvação está aberta. Em nome de Jesus, diga para alguém: Jesus está voltando. Diga para ele, é tema da festa. Diga: Jesus está voltando.